31 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sexta-feira, com dois assuntos muito importantes. O primeiro diz respeito a uma reviravolta na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro. E o segundo tema diz respeito a uma tentativa de passarem a perna no ministro André Mendonça, mas os adversários quebraram a cara. Vamos falar sobre tudo isto. Eu quero começar dizendo que ontem, depois de notícias vinculadas na imprensa, eu comentei com vocês que a senadora Tereza Cristina se colocou disposta a concorrer como vice-presidente na chapa com Flávio Bolsonaro. Dei aqui minha opinião, no sentido de que seria uma excelente chapa, já que a Tereza Cristina tem um peso muito grande e arrasta um grupo fortíssimo no Brasil, que é o agronegócio. Por isso seria muito importante se fosse confirmada a chapa. Era o nome de minha preferência? Não, não é. Mas seria muito boa essa chapa. Aí, menos de 24 horas depois, o que acontece? O PP de Ciro Nogueira desmentiu que a senadora Tereza Cristina iria sair candidata a vice. E afirmou que o partido vai se manter neutro nesse primeiro turno. Muito bem. Perguntado sobre o assunto, Flávio Bolsonaro simplesmente respondeu que tudo tem seu tempo. Né? Tudo a seu tempo, muita coisa pode acontecer. E essa resposta simplesmente deixa claro que ainda não acabou, ainda não terminou a discussão de quem vai apoiar quem. Se o PP realmente vai ficar neutro, se a Tereza Cristina ainda poderá ser a candidata ou não, ou seja, está em aberto. Só que ao mesmo tempo, cresce aí a perspectiva de que Daniela Marques ganhe vez novamente, seja realmente apontada como a favorita, como tem sido apresentada até então. E eu explico. Para mim, é o melhor nome para compor a chapa com Flávio Bolsonaro. Eu sei que tem amigos que preferem, por exemplo, a deputada Zanata, lá de Santa Catarina. É uma excelente deputada, é bolsonarista, mas a minha opinião é de que ela não tem um peso político para assumir uma vaga de vice-presidente. Falta ainda, penso eu, um certo calibre para assumir um cargo de vice-presidente. Né? É simplesmente uma opinião. Outros dizem que deveria ser Rogério Marinho, desculpem. E aí eu bato palmas. Seria excepcional. Rogério Marinho é super capacitado, inteligente, tem articulação e demonstra respeito. Porém, Rogério Marinho seria fundamental para disputar a cadeira de presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Nacional. Porque temos que tirar Davi Alcolumbre. E na direita, entre nós conservadores, não existe outro nome de peso para ocupar tal cargo. Muito embora a própria Tereza Cristina também já tenha demonstrado o desejo de concorrer à presidência do Senado. E aí tem aquela questão. Flávio quer colocar uma mulher como vice também para abraçar as causas femininas, não feministas, femininas, né? Atrair voto feminino. Muito bem. Aí fica aquela situação. Será que o martelo está batido? Não. Pelo que Flávio disse, as portas ainda estão abertas para se conversar. Né? Quem vai sair definitivamente candidato a vice, não podemos bater o martelo ainda. Mas eu ainda aposto em Daniela Marques. Por quê? Ela tem muita capacidade, muito inteligente, trabalhou como assessora de Paulo Guedes, foi presidente da Caixa Econômica indicada por Jair Messias Bolsonaro,
E muito embora algumas pessoas digam, mas ela é do sistema financeiro. E qual é o problema? Quem não é do sistema financeiro? Todos são do sistema financeiro. Eu, você e eles. A partir do momento que eu faço uma transação bancária, eu estou fazendo parte do sistema financeiro. Não existe ideologia dentro do sistema financeiro, existe interesses, né? Lucratividade. Quem vai dar mais vantagens ao sistema financeiro? É isso que existe. E outra, ela não é do sistema financeiro, ela está trabalhando no sistema financeiro, né? Mas tudo são opiniões e vamos ter que aguardar para saber o que vai acontecer, evidentemente. Agora, eis que surge então aquele momento onde todos nós, conservadores, conscientes de nossas responsabilidades, levantamos a cabeça e pensamos, agora vai, né? Tudo porque o ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito e investigar criminalmente o ex-limpador de fezes de elefante, né? De codinome Lulinha, por conta de sua amizade umbilical com o tal careca do INSS que roubou aposentadorias de milhares de aposentados. Tudo isso por conta de um projeto relacionado à produção e comercialização de cannabis, que dizem ser medicinal. Vai saber, né? Muito bem. Nesse mesmo momento, eis que surge então a informação que de um episódio que ganhou uma dimensão adicional. Por quê? A partir do momento que o André Mendonça mandou investigar Lulinha, alguns parlamentares resolveram então sugerir que a AGU viesse a interferir na autoridade de André Mendonça, né? Surgiu aí um atrito entre a Polícia Federal e o próprio ministro André Mendonça. E segundo alguns delegados que participam das apurações, sob reserva, demonstraram descontentamento com algumas decisões, algumas exigências tomadas por André Mendonça. E então, por isso, junto a alguns parlamentares, a PF entrou aí com um pedido na Advocacia Geral da União contra as medidas determinadas por André Mendonça, principalmente naquilo que diz respeito ao caso do INSS. A única questão é que a AGU não tem poder algum para interpelar o André Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal. Isso só serve para fazer barulho, para mais nada. A AGU não pode impedir um ministro do Supremo de fazer o que tiver que ser feito, né? Só que aqui entra um ponto politicamente muito mais delicado nessa história toda. Porque, de um lado, nós temos a Polícia Federal investigando suspeitas que envolvem alguém diretamente ligado ao presidente da República. E, de outro lado, temos um ministro do Supremo que autorizou a abertura de inquérito contra o filho do presidente, mas que, ao mesmo tempo, passou a cobrar informações e controle sobre a própria atuação dos investigadores da Polícia Federal. Aí nós paramos, respiramos e chegamos à conclusão de que, mesmo sabendo que a esperança é a última que morre, a realidade mostra que tudo que acontece em Brasília é um circo, uma salada de frutas, que depois de batido no liquidificador, continua exatamente como costuma ser. Por isso que usamos sempre aquele termo, termina tudo em pizza. Uns protegendo aos outros. É óbvio que o ministro André Mendonça mandou investigar o filho pródigo do Inácio, porque existem evidências de que houve aí um cometimento de crimes. Mas em se tratando de Lulinha, parece que nada acontece no final da história. Vocês vão se lembrar que desde 2005, quando ele vendeu uma empresa de fundo de quintal, minúscula, que tinha o nome de Game Corp, uma empresinha que
criava jogos e videogame, ele vendeu para a tal Telemar por 5 milhões de reais na época. Lembrando que a Telemar não era uma empresa qualquer. Ela era uma concessionária de serviço público e tinha o próprio BNDES como acionista relevante, com 25% da companhia naquele período. Até hoje, Lulinha continua sendo investigado e sempre protegido. Nada nunca aconteceu. Agora, a prova do que eu estou falando vem com a informação que saiu hoje, dizendo que uma ala do Supremo Tribunal Federal avalia, melhor dizer, em conversas muito reservadas, né, que as cúpulas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República fizeram uma jogada ensaiada nos bastidores com o ministro Moraes, na tentativa de retirar de André Mendonça a relatoria do inquérito que investiga o tal Lulinha. A avaliação de uma parte aí do tribunal é de que, embora a investigação não trate diretamente sobre as fraudes do INSS, a apuração envolve os mesmos personagens e partiu de elementos encontrados no caso de esquemas sobre aposentados, onde o nome de Lulinha apareceu, o que justificou então o envio do pedido de investigação diretamente para André Mendonça, né, que é o relator do caso do INSS. No entanto, ao encaminhar a representação ao Supremo, a Polícia Federal afirmou que a investigação contra Lulinha trata de fatos distintos ao do INSS e que o correto seria então sortear um relator para o inquérito e não mandar automaticamente para Mendonça. O ministro Moraes, que está presidindo o Supremo Tribunal nessa segunda quinzena do recesso da Corte, recebeu a reclamação da Polícia Federal no último dia 24 e, correndo, pediu uma manifestação da PGR. Né? Paulo Gonet, se manifeste. Aí, o pau-mandado do Paulo Gonet concordou com a Polícia Federal e defendeu um sorteio entre os ministros, né? O que foi plenamente acatado por Moraes, que então promoveu o sorteio. Para o azar deles, ou por coincidência do destino, o ministro André Mendonça foi sorteado e continuou com ele mesmo. Tudo parece uma história, um conto de fadas. Só que existe uma malandragem que ainda não foi contada. Por quê? O que aconteceu de fato é que a Polícia Federal esperou começar o recesso judicial, sabendo que o ministro Moraes seria o presidente do Supremo durante esse recesso, para dar entrada na solicitação de um sorteio para o ministro cuidar do caso Lulinha. Né? E aí, o que aconteceu? A PF esperou esse momento porque eles sabem que o presidente da corte, Edson Fachin, tem dado respaldo para as decisões de André Mendonça. Então eles falaram, não, vamos esperar o Moraes, porque aí o Moraes vai nos ajudar. E realmente ajudou. Só que deram azar. E tudo continua nas mãos do André Mendonça para o azar deles. Se isso vai terminar em pizza ou não, não sabemos. Se o André Mendonça vai levar a fundo e até o fim, também não sabemos, esperamos que sim. Mas sabemos que a pressão é muito grande para retirar André Mendonça do meio do caminho. Por isso existem duas frases que eu costumo lembrar sempre que acontece algo parecido e que explica muito bem como são as pessoas, em todos os sentidos, não somente na política, mas que caem muito bem quando falamos de figuras públicas. A primeira frase é uma que eu já até citei em outros vídeos, que é aquela: dizem que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que, não parecendo o que são, são aquilo que eu pareço.
Eu acho essa frase sensacional. E ela é do poeta Antônio Aleixo. A segunda frase é a seguinte: pelo curto tempo que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu. Mas o que eu soube a seu respeito me entristeceu. Ouvi dizer que para subir você desceu. Muitos de vocês vão se lembrar dessa frase, que faz parte da letra de uma música de Mauro Duarte, né? E a música foi gravada pela Clara Nunes. Porque isso diz muito a respeito das pessoas que circundam Brasília, que fazem parte do sistema, que participam das jogatinas por baixo dos panos, nos porões de Brasília. O jogo é muito sujo, por isso todas as decisões têm que ser muito bem pensadas. E, voltando a falar da chapa presidencial de Flávio Bolsonaro, temos então que escolher pessoas que realmente possam fazer a diferença e não simplesmente serem aceitas porque são conservadoras, porque são simpatizantes de Bolsonaro, porque são vários, tem muitos, mas precisa ser pessoas de peso. E como eu disse no início, eu prefiro Daniela Marques, porque tem uma capacidade também de tirar o chapéu, é muito forte no sentido de comandar sua fala, e tenho certeza que ela não foi escolhida à toa para trabalhar com Paulo Guedes e para presidir a Caixa Econômica Federal, nomeada por Jair Messias Bolsonaro. Vamos aguardar e ver o que vem pela frente. De qualquer forma, era o que eu tinha para conversar com vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, claro, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.